Salve, amigos! Mais um Super Podcast Experts, o melhor podcast do Hub da Paulista. Sob o patrocínio da Modus do nosso irmão Cleiton Magno. Beijão, Cleiton. E da Ibragesp do nosso irmão Lima. Salve, salve, Lima. Nós vamos começar agora mais um Super Podcast Experts. E o convidado de hoje é muito pessoal, muito próximo do meu irmão Zé Andrade. Eu vou deixar ele fazer uma pequena abertura e depois a gente vai começar a nossa conversa bem light. Bora lá, meu irmão, com você. É isso, meu irmão Zé Roberto. Bom dia, estamos aqui para mais uma gravação dos Experts. Vocês estão bem? Então, estamos todos bem. E hoje a gente tem aqui um irmão meu. Esse é irmão de sangue mesmo. Irmão, Agora padrinho, lascou, Oséias. Que prazer te receber aqui, meu irmão. Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui nessa bancada aqui tão prestigiada e tão importante aí para a população, né? Mas fala um pouquinho Bom, de você pra gente, se pra apresenta. gente abrir. Se apresenta para nossa audiência, pra gente poder conhecer um pouquinho melhor. Eu te conheço muito bem, mas essa Mas audiência o povo precisa vai te conhecer. Eu sou o Oséias, sou de Santos, tenho 64 anos, tenho uma filha de 34 anos que fiquei viúvo, tenho a Larissa, sou casado com a Lucila há 17 anos. Esse ano completamos 17 anos de casados, né? E sou um curioso de gente, sou uma pessoa que gosta de gente desde criança, né? E me envolvo sempre com situações de pessoas, né? Trabalho na Caixa Econômica Federal, comecei a minha carreira bancária como estagiário da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, que não existe mais. Depois, nossa Caixa, nosso banco, que também não existe mais. Verdade. E estou gerente hoje na Caixa Econômica Federal. Sou engenheiro de formação, mas já fui bancário antes de ser... sou engenheiro de formação e fui bancário antes de ser engenheiro, né? E a minha vocação, a minha opção foi bancário mesmo. E lá se vão quantos anos de banco? É carreira. Eu comecei em 77, como estagiário da Caixa Econômica Federal, fiquei um tempo fora de banco, mas aí tem quase 40 anos de vida bancária. Fabuloso. É uma experiência fantástica. E pelo que você começou dizendo, você gosta muito de pessoas. E tem uma coisa aqui que a gente sempre fala no nosso programa, que o meu irmão Andrade fala sempre, é sobre a gestão de pessoas. Porque, Oséias, pessoas precisam de pessoas. Eu tenho também uma pegada aqui depois para fazer com você de tecnologia, afinal você é engenheiro e trabalha num local, numa agência bancária que tem, obviamente, automação. Mas nós vamos começar falando de pessoas. Diz para nós aí a tua história, porque pessoas precisam de pessoas, como diz o Andrade. O que você abre nessa nossa conversa falando disso? Quando a gente está... quando nós estamos cuidando de atendimento, e eu sempre lidei muito com atendimento, você entende que, ao longo do tempo, você entende que todos, eu, José Roberto, o Neto, o Andrade Neto, todos nós temos uma carência de pessoas. Se você chega num estabelecimento para ser atendido, você tem uma carência além daquela tua necessidade. Eu quero comprar um pacote de pão. Mas você quer uma reciprocidade com quem vai te atender. Não é simplesmente pegar numa gôndola e sair, né? Se você se dirige a alguém, você tem uma carência, e eu posso falar até de uma carência afetiva. Você quer que estabeleça uma sinergia. E isso eu entendi desde muito tempo. E, às vezes, nós encontramos pessoas, às vezes pares, que não enxergam dessa maneira, né? Que, olha, ele pediu um pacote de pão. Está aqui o pacote de pão. E ponto. Sem que haja uma troca. E eu entendo que sempre, quando alguém busca alguém, está querendo uma troca. E é o caso que pessoas precisam de pessoas. Num contexto igual,
o termo é diferente. Nós Sim. temos uma carência de pessoas. Sim. É essa maneira que eu enxergo. E não só no atendimento. Você, com o Andrade, tem uma carência um do outro para que os experts evoluam Sim. o tempo todo. Então, é uma questão de sinergia, de troca, né? Sim. A gente fala muito disso, Zé, da energia, né? E o Zé, como comercial fantástico que ele é muito observador nessa questão. Você citou um exemplo que me veio aqui, uma fala tua, né, sobre atendimento. Você falou, quando a gente entra num local para comprar um pão, põe na gôndola, enfim. O Zé é frequentador assíduo da padaria Ceci, aqui em São Paulo. Beijão, pessoal da padaria Ceci. E eu faço de graça isso. Porque é pelo amor mesmo ao atendimento que a gente tem. É uma propaganda genuína, né? E o Zé é sempre muito bem atendido lá e fala desse diferencial do atendimento. A gente parte, assim, desse sentido da reciprocidade que você bem trouxe na tua fala, né? De quando você entra num local, você quer ser bem atendido, né? E eu entendo que, principalmente na tua experiência como bancário, você deve ter visto e se deparado com uma série de situações onde você vê pessoas com as mais diversas sensações e sentimentos para serem atendidos. E como é bom você chegar num lugar e ser bem atendido, né? Fala um pouquinho dessa sensação de atender bem, porque eu acho que para quem está do outro lado do balcão, para quem está fazendo o atendimento propriamente disso, isso também deve dar uma sensação de prazer. De falar, pô, eu pude ajudar, eu ajudei essa pessoa, eu atendi bem. É isso? Bastante isso. Tem uma situação que aconteceu quando do bloqueio da poupança, eu estava na nossa caixa. Revelou a idade, a gente lembra disso, tá? Dona Zélia Cardoso de Mello. E os bancos fecharam. Os bancos fecharam dia 12 de março. Minha filha nasceu no dia 11 de março daquele ano. A propósito, deixa eu fazer uma parte. Larissa, beijão, companheira alvinegra de arquibancada. Sofredora com ele. Antes de contar isso, já que você entrou no Alvinegro, tem uma curiosidade sobre o Oséias que é interessante. Eu nasci no dia 14 de abril, dia do aniversário do Santos. Eu nasci numa casa na rua Cisino Patusca, que foi o primeiro presidente do Santos. Exato. Então, é uma curiosidade. E, casualmente, minha filha fala, a Larissa fala que eu teria de ser santista de qualquer jeito, né? Apesar de terem duas outras marcas nessa data, que foi o assassinato do Abraham Lincoln e o naufrágio do Titanic. Eu Sim. peço para as pessoas escolherem o que mais se identifica comigo. A gente se identifica mais com o Santos, mas só que lá em casa é um chiqueiro, é tudo verde. Mas a gente, dessa vez, vai seguir o programa tranquilamente. Mas, voltando lá à situação do atendimento, lá no bloqueio das contas de poupança, houve uma situação, a agência fechada, um professor, um jovem professor, batendo na porta que o pai dele tinha ganho uma indenização trabalhista e que dependia daquilo para tratamento de saúde e tal. E quem estava na porta da agência era um gerente de 30 anos, né? Eu. Uhum. E eu ouvi daquele rapaz as piores palavras que você possa entender. E eu falava, não posso, cara. Não dá para abrir o banco. As contas estão bloqueadas. Ah, mas meu pai ficou deficiente. Essa é uma ação que ele estava precisando para tratamento médico e tal. Bom, passado isso, quando as portas do banco da agência se abriram dias depois, esse mesmo rapaz entrou. Uhum. E ele estava muito bravo ainda. E quem o atendeu? Aquele mesmo gerente que estava na porta, né? Eu. Sim, sim. E depois de nós conversarmos e resolvermos o problema, conseguimos resolver o problema dele, ele chegou e falou assim, Oséias, eu te tratei tão mal, cara, e não imaginava que teria... Eu não imaginava entrar na agência e que você me atendesse do jeito que você me atendeu. Sim. E eu falei para ele que o nosso propósito aqui não é... qual é o nosso propósito? Atender, resolver o problema.
Sim. O que passou, o que está para trás, já foi. Sim. Né? Então, não, tá tudo certo, tá tudo bem, vamos em frente. E a vida que segue, ele se tornou um amigo. Então, onde a gente passava, ele me cumprimentava. E com aquele dinheiro, ele montou uma barraca para a feirinha do Sesc. Sei. E eu passava na barraca lá, estava ele, a família, tal, ele continua dando aula, e a família lá. Então, volto naquilo. As pessoas precisam de pessoas. Precisam de pessoas. As pessoas são carentes de pessoas. Né? A gente não... Eu digo bastante que, por exemplo, vamos visitar uma empresa. Vamos visitar uma empresa. Eu trabalho com pessoa jurídica. Eu vou visitar a empresa, mas eu vou visitar o sócio da empresa, que é uma pessoa física. Sim. Né? O negócio, você está tratando com a empresa tal? Estou tratando com a empresa tal, mas eu não estou tratando com o concreto, com as divisórias, com as portas, com o ambiente. Eu estou tratando com gente. Sim. Né? E é com ele que eu tenho que lidar. Sim. Né? Então, o atendimento de pessoa jurídica é aqui, o atendimento de pessoa física é ali. Mas são todas pessoas. É apenas para uma organização, porque, na verdade, a gente sempre fala aqui, né, Andrade, que empresas são feitas de pessoas. CPFs. Não tem outra alternativa. A gente tem que atender as pessoas e se relacionar com as pessoas. Mas segue nesse atendimento da pessoa jurídica, porque é bem interessante entender como é que é a postura que você tem ali com o pessoal dentro de uma empresa e aquela coisa da diferença da pessoa física que você já atendeu e contou a história, faz um comparativo para a gente, como é que você se sente nisso. Porque a gente entende que quem vai a um banco vai para resolver um problema, não vai para causar mais um. Deve ir lá para resolver. Às vezes tem gente que vai causar, você vai dizer, ok, mas como é que essa diferença no atendimento da física para a jurídica, como é que você foi contornando isso ao longo da tua experiência? Na realidade, quando você vai a uma empresa, você vai no propósito de buscar soluções para aquela empresa ou de oferecer oportunidades. Né? E isso tem que estar bem claro para o sócio. De repente, a oportunidade que nós temos não é a que ele quer. E eu sempre digo o seguinte, às vezes ele não sabe que precisa daquilo. Sim. Ou que tem aquilo. Né? Algumas empresas não gostam de receber visitas de banco público, principalmente, né? Por causa das demandas dos bancos públicos. Mas eu sempre tenho o olhar e analisando pessoas, buscando as necessidades. Mesmo que seja uma pessoa jurídica, uma empresa, você tem que ter o olhar para o empresário, para o sócio e ver se existe alguma necessidade ou alguma oportunidade que você tenha que possa oferecer e que supra a necessidade que ele está apresentando. Às vezes ele nem sabe. Tá? De repente ele está com um parque tecnológico obsoleto ou carregado e tem uma oportunidade na nossa empresa que de repente ele pode resolver aquilo, fazer recursos e suprir o banco. Né? Então, eu penso que muito mais do que atender, a gente tem que superar as expectativas e apresentar as oportunidades para essas pessoas jurídicas, né? Através dos seus sócios. E não é nada combinado. É engraçado você ter feito essa pergunta, porque alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de visitar o Oséias na agência onde ele trabalha, para resolver uma questão pessoal. Mas como bom milico que eu fui, por quase 10 anos, e depois com mais 25 anos de estrada na segurança privada, né, especificamente no segmento de transporte de valores, eu sou um bom observador dentro de uma instituição financeira, sempre uma agência, um observador atento, né, a detalhes, a pequenos detalhes e muito mais no que tange a atendimento de pessoas, né, a tratativa com as pessoas.
E eu estava sentado esperando para ele me atender. E um rapaz chegou, se aproximou para pedir uma informação. E esse rapaz era a pessoa jurídica. Ele estava lá como pessoa jurídica para resolver o problema da empresa. Não era atribuição dele nem responsabilidade. Ele fez a pergunta para o rapaz: é pessoa jurídica? O rapaz falou assim: é. Aí ele falou assim: olha, não é comigo, mas espera um minutinho aí que eu vou te atender, eu vou te orientar. Então, assim, são essas pequenas diferenças, né, no atendimento que fazem toda a diferença no final do dia. Né? Então é muito legal quando a gente vê esse tipo de postura. Não sei nem se você percebeu que eu tinha atentado a isso, mas é muito gratificante ver isso dentro de uma instituição financeira, principalmente uma instituição financeira pública, né? Que tem a pecha do mau atendimento, às vezes do funcionário público. Eu já fui funcionário público, eu sei como é que é. O funcionário público carrega a pecha de prestar um mau atendimento, de fazer o atendimento de qualquer forma. Teoricamente, ele tem a estabilidade do lado dele. Hoje não mais, a gente sabe que funciona de outra forma, mas durante muito tempo foi assim, né, Osés? Hoje, como é que está essa relação de ser funcionário público num país que passou por tantas mudanças, né? Continua atravessando uma grande mudança? Você vê hoje os fenômenos como uberização, a pejotização. Como é que é ser funcionário público nesse Brasil trabalhista, nesse contexto trabalhista atual? Você foi fantástico. E você levantou uma bola agora para uma cortada assim, bem bacana. E você vai entender por quê. Eu sou um empregado de empresa pública. Sou concursado, mas não sou funcionário público. Então, é importante que se esclareça essa situação, porque ainda existe essa visão. Nós somos seletistas, estamos debaixo da consolidação das leis do trabalho, tá? Fundo de garantia, etc. Né? Não temos licença-prêmio, aquelas coisas que o funcionalismo tem, que é uma outra carreira. E várias empresas hoje são empresas estatais, como é o caso da Caixa, como foi o caso da nossa Caixa, mas os empregados estão sob o regime da CLT. Perfeito. Tá? E isso não é... Por isso que eu falei que era uma bola para ser cortada. Sim, sim. Isso não é do conhecimento da grande maioria das pessoas. Exato. Tá? Nós tratamos com o bem público, somos concursados, temos estabilidade, mas não somos servidores públicos. Entendi. Ok? E, em cima disso, a gente tem falado muito sobre preconceito. Né? E preconceito é de pessoa para pessoa. Né? Sim. E tem vários preconceitos no ar. Nós estamos... eu estava fazendo um atendimento ainda no final de pandemia, final de 2021, muita gente, e uma pessoa falou assim, se isso fosse uma repartição pública, eu já tinha resolvido. Que eu fui chefe e tal, parará. E você, como funcionário público, você devia resolver. Eu estava ali tentando adequar a situação. Sim. Dando um pouco de conforto para aqueles que estavam ali, que eram vários. Muitos. E eu falei assim, não dá, a nossa capacidade já está excedida, não tenho como ter mais gente aqui atendendo. Mas se você fosse funcionário público, dava jeito. Eu falei assim, não, eu não sou funcionário público. Ela falou, por isso que está assim, você é um prestador. E é uma questão de preconceito. Qual é a diferença de um prestador que entra lá junto comigo para a pessoa que é da instituição? Nenhuma. Não deveria ser nenhum. Tem dos dois lados, né, esse preconceito. Dos dois lados. É a questão... É porque é funcionário público é ruim, ou é porque é funcionário público é bom. Ou é porque é prestador. É porque prestador é péssimo. Independente, você está atendendo pessoas.
É isso. Cabe a pessoa resolver se ela vai fazer um bom serviço ou não, né? A partir do momento que você põe vamos usar a expressão, você coloca a sua cara a tapa, Sim. né? Você levanta e fala assim, o que é que o senhor precisa? Né? Você está ali para atender. Sim. E se você algumas situações, a gente vê que as pessoas, em qualquer circunstância, não estou falando necessariamente do banco. Sim. Você pode ir numa repartição, você pode ir num poupa-tempo, que é um consórcio, Exato. não é da prefeitura, é um consórcio. Você pode ir num açougue e tem aquele indivíduo que olha de lado e não vai te atender, ele não quer, porque você é um cara detalhista, exigente, e ele não está pronto para aquilo. Exato. É isso. E a gente faz uma seleção. Uhum. Eu, ao contrário, e eu escrevi isso, minha mãe falava que eu procuro camisa de 7 varas, eu fui procurar no Google, é encrenca. Uhum. Né? Um dia Se ele resolver, pelo menos tá bom, né? Eu comentei, a minha mãe me dizia que eu procurava camisa de 7 varas. E é para isso. E eu levanto e o que você precisa? Exato. Eu tive oportunidade de estar visitando alguma agência da Caixa, inclusive aqui na Avenida Paulista, para tratar de título precatório. E já tem uns anos isso. 3 anos, talvez. Eu percebi assim um atendimento muito bem dirigido na agência, com organização, com aquela chegada, com senha, com aquela coisa toda de entender o assunto que você estava lá para tratar. Eu não vi nenhum tipo de desleixo nessa agência. E tinha um monte de gente lá que eu diria que tem pouca cultura, pouca bagagem, gente aí que é esforçada, que é trabalhador, gente aposentada, que precisava de orientação. E tinha gente orientando. Você entende que isso foi uma mudança de comportamento que vocês, por serem, inclusive, CLT, aliás, falar em ser CLT, eu trabalhei 10 anos na CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, como CLT também, da Prefeitura, mas como CLT, embora com concurso e tudo, a gente era tratado com esse regime seletista. Mas voltando, eu percebi que o atendimento na Caixa Econômica Federal, explicitamente dizendo, ele teve, no meu sentimento, ganho de qualidade em relação ao tipo de gente ali que humilde, que nem conhece, não consegue fazer um botão de prioridade, por exemplo, e precisa de ajuda. Isso foi uma coisa que partiu aí de uma mudança de atendimento. Como é que vocês viram isso e sentiram esse relacionamento com o cliente lá? Existe... o que nós percebemos é que tem muita gente que não precisa ir a uma agência bancária. E, às vezes, isso já vem de bastante tempo, que nós chamamos de recepção qualificada. Entender o que o indivíduo, que a pessoa precisa ou não precisa e direcioná-lo para um lugar mais fácil, onde o atendimento seja mais rápido, mais pronto, mais eficiente, né? Então, a recepção qualificada basicamente é isso. É direcionar, orientar, resolver algumas situações ali mesmo na recepção, para evitar que a agência fique lotada, né, de pessoas que não precisam estar ali dentro. Sim. Tá? Infelizmente, isso é puro, assim, é muito raro, mas às vezes as pessoas se sentem discriminadas. Eu não posso entrar. E a gente tenta explicar, olha, você não precisa entrar. Né? Exato. É isso, basicamente é isso. A recepção qualificada busca ter um atendimento mais efetivo, né? Mais conclusivo. Sim. Sem que o indivíduo, o cliente, precise entrar na agência. Então, independente de onde seja, você veja o que é o atendimento ao cliente que a gente prega nas empresas. Eu sou da área comercial e, obviamente, isso é uma coisa que a gente zela muito. É isso que eu queria só pontuar. Não, tá certo. E dentro desse contexto até do atendimento e da
qualificação do atendimento. Eu acho que é muito mais do que o atendimento em si. É a qualificação do atendimento. E que a gente vê que tem essa triagem e tem essa tua preocupação, que aí entra também a preocupação do Oséias, pessoa que eu já vi trabalhando e a gente sabe da tua preocupação em atender bem. A minha pergunta vai nesse sentido. O Oséias, daqui a pouco, né? E muito justamente, né? Se aposenta. Como é que fica essa continuidade? Ou seja, existe um plano dentro da tua equipe, que eu sei que você tem uma equipe grande, você tem um plano de treinamento para eles, com esse olhar, passando essa tua experiência, passando essa tua bagagem, da importância do bom atendimento? Eu faço isso todos os dias. Eu posso falar com muita tranquilidade. Eu faço isso todos os dias. De que maneira? Se eu vejo que está tendo alguma dificuldade na conexão entre o meu colega e o atendimento que ele está dando, a pessoa que ele está recebendo, eu procuro me aproximar e participar. Né? E, de alguma forma, de repente, você pegar a rédea da coisa. Tá? Mas nunca deixá-lo escondido, na sombra. Pelo contrário, o atendimento é dele. E a gente sempre vai direcionar o atendimento por ele. Existe muita situação de conflito, porque as pessoas elas querem uma solução do problema. Sim. Então, eu, todos os dias, sempre tem uma situação em que eu levanto e vou em direção ao problema. Sim. Né? Então, eu vejo o atendimento e depois eu converso com os meus pares, que são gerentes também. Sim. Mas que estão num começo de carreira e eu estou terminando a minha. Então, olha, eu fiz tal coisa por causa disso, por causa daquilo, eu percebi que a pessoa estava chorando, eu percebi que a criança era uma criança que recém-nascida, que não podia esperar muito tempo, isso estava irritando. A criança estava chorando, o senhorzinho ali está bastante debilitado. E o legal nessa história é que quando você se manifesta, eu sou um cara de 1,90 m, né? Uma mente brilhante, quando se levanta assim, tem um refletor. E com uma voz, irmão, e uma voz de megafone, não precisa nem de microfone. É verdade. O Belchior está dizendo, tira o microfone dele. Isso é o quão à vontade que a gente está assim, nesse bate-papo. Isso é bem legal. Essa manifestação, o seu movimento na direção daquela pessoa ou daquela situação especial, faz uma propaganda bem legal. Porque as pessoas que estão em volta são espectadores daquele momento de teatro. Sim. E eu não estou colocando teatro como como se fosse falso, não. Porque tem uma plateia ali. Tem Exato. Pessoas sentadas, elas são espectadoras do que está acontecendo. Ali é a peça da vida. Real. Não, peça real, isso quer Né? dizer. Pronto. Peça real. Da vida real. Tá? Então, elas estão ali ou no celular ou com tal. Quando acontece um fato diferente, alguém cai, tem uma pessoa mais debilitada, acontece de tudo. E o seu movimento, ele vai dizer se a sua propaganda é boa ou se ela é ruim. Sim. E eu sempre penso em dois aspectos. Primeiro, eu estou representando uma instituição. Perfeito. Ali eu sou a instituição. Perfeito. Tá? E, segundo, eu estou representando o Oséias, aquilo que é dele, as Natural. crenças, a minha crença. Empatia. É isso. Essa é a palavra. E eu aprendi lá com 20 anos, 19, e numa língua estranha, para mim não era, mas em inglês, que empatia, eu calço 44, é você se colocar no sapato do outro. Exato. E enxergar o outro. Inteligência emocional fala que
você tem que tratar o outro não do jeito que você gostaria de ser tratado, e sim do jeito que ele gostaria de ser tratado. Exato. Às vezes ele não quer ser carregado no colo. Sim. Ele só quer resolver o problema dele. É isso. E existem outras pessoas... Coisa de achar que a gente sabe resolver tudo e a gente não sabe. A gente tem que É entender e ler isso, né? Saber se colocar no lugar do outro é muito difícil, né? Então, às vezes ele quer ser carregado no colo. Ele está lá para Ser amparado. ser amparado. Sim. Tá? E às vezes não. Às vezes ele só quer que Um direcionamento. resolva o problema dele. É. Tá? E nós vemos isso. Uma moça, uma vez, ela chegou e falou para nós... ela falou assim, quando eu tenho um problema, eu vou lá no banco e sento para conversar com a minha gerente. Eu falei, gente, ela é minha psicóloga. Aí eu falei, ela não está lá para isso. Né? Mas, para você ver, tem pessoas que vão ao banco Para conversar. para conversar. É. Lá no passado, quando os pagamentos dos benefícios eram no dia 10, tinham pessoas que iam para a fila no dia 10. Chegavam, o banco abria às 10h30, de novo entregando a idade, Zé Roberto. O banco abria às 10h30, tinham pessoas lá de 70, 80 anos na fila às 9. Mas combinava com o Sebastião, com o Felipe, com o Oscar e fazia uma roda. Eles iam para ver pessoas, para encontrar os amigos. Aí no dia 11, essas mesmas pessoas estavam lá e fazendo fila. Qual é a necessidade disso, né? Não, eu vim pagar a minha água. Mas por que o senhor não pagou ontem? Não, porque hoje eu encontro os meus amigos de novo. E assim na sequência. Eles pegavam todo o dinheiro no dia 10, dia 11 retornavam. Então, tinha um movimento social por trás de toda essa... Era uma confraternização. Perfeito. Pessoas precisam De pessoas. Você veja que, inclusive, na agência bancária, o pessoal faz o networking, como é importante. E é saudável. Sim. O pessoal que se encontra, você está dando um exemplo da terceira idade, como a gente fala, né? Eu gosto muito de puxar para essa coisa da tecnologia. E uma coisa que a gente viu, a evolução com o passar do tempo, são os aplicativos bancários. A gente hoje deixou muito de ir ao banco para fazer pagamentos. Eu não me lembro mais a última vez que eu fui no banco, que eu sou correntista há, sei lá, 30 anos. A mesma agência, tudo. Vou contar uma coisa que eu pensei aqui, mas pode continuar. E a tecnologia eu vejo que tem ajudado bastante o pessoal a deixar de ir à agência, mesmo com essa colocação sua bacana aí do networking da turma, né? Como é que essa evolução da tecnologia vocês foram lidando ao longo do tempo? Porque afinal são pessoas que estão saindo da zona de conforto, posso dizer assim, e com tecnologias que ele está tendo que se reciclar para aquilo. Eu tive até uma experiência interessante de uma funcionária que trabalhou comigo, que foi à agência, e ela esqueceu um documento, e me mandou a mensagem, me manda um motoboy o documento, falei, mostra no aplicativo que está tudo ok. E a pessoa da agência era a Caixa Econômica Federal. Olhou o aplicativo e entendeu que era o aplicativo verdadeiro, porque tem atualmente muito golpe, mas enfim, e fez o atendimento correto, e a pessoa saiu de lá aliviada. Então, como é que foi essa evolução, essa passagem toda? Porque você tem uma história, falando de pessoas, atendimento, mas a tecnologia está aí. Me fala disso. Nós temos, isso é, e eu posso falar que é bem brasileiro, nós temos uma carência de novo, de cuidado. A grande maioria gosta de ser cuidado. Então, a parte de tecnologia, eu ouço bastante o seguinte, eu vou levar para o meu filho ver. Eu falei no começo do nosso bate-papo aqui que eu tenho 64 anos. E a minha filha, com 6 meses de idade, ela descobriu que uma caixinha compridinha que ficou na cama ligava a televisão. 6 meses. Daí, o resto é evolução, né? Então, ela descobriu que ligava lá, virando lá. Bom, e segue aprendendo. As pessoas, mesmo com 30, 40, 50 anos,
entendem que a tecnologia é um bicho de 7 cabeças. Tem gente com 80 que se distrai e vai embora, Verdade. mexe no aplicativo, entra na internet, tem WhatsApp, e tem pessoas de 30, 40 anos, que é o caso, vamos falar lá da recepção qualificada. Eu vim para ver o negócio do meu aplicativo. Jovens, às vezes, com uma necessidade de amparo, que se sentasse um pouquinho e refletisse sobre o que tem ali, porque hoje são todas as... É tudo autodidático, né? Interativo. É interativo. Você chega lá, faz... Eu tenho amigável, como a gente fala. Né? Bastante. Amigável. Eu tenho uma experiência bem legal em relação a isso. 2 pessoas chegaram ao mesmo tempo e eu estava na sala de autoatendimento. Uma delas... e as duas para... acho que liberar o cartão, desbloquear o cartão, coisa assim. Aí veio um rapaz, 30, 40 anos, falou assim para mim, como é que eu faço? O senhor me ajuda? Eu falei, olha, todas as instruções, inclusive as telas do caixa eletrônico estão no seu celular. Você segue as telas que você vai conseguir fazer. E se der problema? Eu estou aqui. Se tiver qualquer problema, a gente até entra na agência e faz manual. Mas você tem condições de fazer porque as telas do caixa eletrônico vão aparecer para você, né? Aquela história, você quer que eu desenhe? Estava desenhado. E, simultaneamente, uma senhora também, na mesma faixa de idade, falou, olha, eu quero fazer tal coisa, assim, assim. E eu dei a mesma resposta, olha, você pode fazer sozinho. Tudo que você precisa está no seu celular, inclusive as telas que vão aparecer ali. É só você ler e seguir os comandos. Ela não gostou. Ela queria que eu fizesse. E ficou com raiva, xingou, gritou, disse que eu estava com má vontade e tal. Nesse momento, o rapaz passa, bate no meu ombro e fala, deu certo, muito obrigado, o senhor me ajudou muito. E foi embora. E do outro lado... Céu e inferno. Do outro lado, eu ouvi que eu estava com má vontade. Bem-vindo à vida normal, né? E Zé Roberto, você falou que trata de tecnologia, mas eu falo muito que... Eu ouvi uma palestra uma vez do Luiz Marins. Professor Marins. Professor Marins. E ele falava da diferença entre inteligência e vontade. Existem determinados momentos que o que importa para você é a vontade. Sim. Né? E ele coloca isso, acho que na experiência lá da tribo que vivia numa caverna e sai e tal. Eu quero aprender, cara. Pode ser que eu seja menos inteligente que você, mas eu vou me dedicar. Sim. Né? Eu tenho que ter vontade, eu não posso ter preguiça. Melhorou muito. Agora, concluindo a resposta, melhorou muito a tecnologia, mas a gente ainda enfrenta problemas de interpretação de texto, de vontade. Aperta o botão vermelho, aí você vai no verde. Né? Espere meia hora. Pô, não está funcionando. Então, nós temos alguns problemas que não é tecnologia. É entendimento. É entendimento. Tá? Melhorou muito. Hoje o nosso movimento caiu bastante em relação ao passado. A Caixa Econômica Federal abriu 100 milhões de contas na pandemia. Nossa. 100 milhões de contas digitais. Não dá nem para imaginar um negócio desse. 100 milhões de contas digitais em um período de 6 meses. Absurdo. Tá? E bancarizou a população. Tá? Sim. O banco, a instituição pública, eu não falo só do banco, a instituição pública é para isso. Sim. Né? Para servir a população. Levar o serviço de bancarização onde... Né? Né? E foi isso que aconteceu. Há necessidade. Mas nós temos um problema de entendimento, de interpretação. Por isso que, às vezes, um proprietário de uma empresa tal, fala assim, quem mexe no aplicativo é meu filho. Ele é que entende disso. E ele não é tão velho. É que eu tenho medo.
Mas eu comecei a rir quando o Zé contou essa história inicial, porque eu lembrei de uma situação minha particular. Eu particularmente gosto de banco. Eu gosto do banco da época Por quê? Eu gosto de banco da praça? época... Não, da não. Praça, Mesmo senta, antes. bate um Não, papo, né? eu sempre gostei de banco. Eu fui office boy, né? Eu iniciei a minha carreira como office boy fazendo serviço bancário. Ia pagar as contas no banco, eu trabalhava num escritório de contabilidade ali, edifício Sul Banco, João Pessoa 60. Então, andava aqueles bancos todos ali do centro da cidade de Santos. Ainda da época que tinha aqueles formulários zebrados, que quando chegava para descontar um cheque, alguma coisa, o caixa do banco ia lá no formulário zebrado, achava a sua conta corrente para fazer o débito e o crédito do saldo. Era muito bacana. Relatório de 180 muito colunas. legal. Tem acho que uma das melhores experiências da minha vida, vivi numa agência da Caixa Econômica Federal com um colega seu, Sidney. Foi o cara que melhor me atendeu. Eu era um jovem de 25 para 26 anos, comprando meu primeiro imóvel, tenente do Exército, comprando meu primeiro imóvel. Esse cara me atendeu de uma forma maravilhosa. Ele não precisava me dar tantas informações, mas ele me acolheu aquele jovem que precisava de informações num momento muito importante da sua vida. Eu estava adquirindo meu primeiro imóvel e ele foi realmente fabuloso. Então, sei que você é colega dele, né? Não sei se ele ainda continua na Caixa, né? Mas sei que é um cara que marcou minha vida nesse sentido. Mas até pouco tempo atrás, um chefe meu, que foi um cara que me ensinou muito, com quem eu aprendi muito, mando um beijo para ele agora, Gabriel Damasceno, cara que me ensinou muita coisa, me fez evoluir muito como profissional. Mas ele brincava comigo, porque às vezes ele me via saindo da empresa na hora do almoço, com uma pilha de contas, assim. Ele falou, onde é que tu vai, Andrade? Eu falei assim, eu tô indo na agência ali pagar umas contas. Eu falei, cara, não conhece a internet? Isso tudo já paga na internet. Ele código de barra. barra. Que ia lá ver o network. Não, aí eu falava assim, Gabriel, eu gosto de ouvir o barulho da chancela do caixa. Sabe quando passa a conta no caixa e faz aquela chancela? Tchic, 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 tchic. Eu gosto de ouvir esse barulho, então eu vou lá. Então até pouco tempo atrás eu fazia isso. Eu ia na agência, sacava de um banco para ir depositar no outro. Essas coisas. Que hoje a modernidade já fazem tudo. Você num clique, né? Você transfere, você faz um pagamento com uma leitura de código de barras, enfim. Mas é a evolução que a gente vê a tecnologia, né? Principalmente, acho que talvez o meio bancário, né, tenha sido um grande impulsionador tecnológico para a população. Talvez as grandes inovações de tecnologia que a gente conhece hoje, os bancos foram pioneiros, né? Então, talvez por isso que a gente teve uma convidada aqui, Thaís Passarella, também uma querida, para quem eu mando um beijão, falando, né? Toda fintech quer ser um banco, né? Isso. Não tem jeito, né? O cara nasce fintech, mas com o sonho de ser banco, né? E eu chego lá, né? Mas é nessa toada que eu queria te fazer essa próxima pergunta. Como é que você vê lá aquelas agências, lá do centro, lá na década de 80, né, que você trabalhou ali, que eu sei, né, aquelas agências da década de 90 e uma agência bancária hoje. O que de fato mudou? Como foi essa transformação, essa caminhada até agora? Segunda bola que está ali na rede para ser cortada. Lá vem ele. Muito legal. Eu sou escada. Muito eu legal, gosto de muito ser legal, escada. muito legal, Neto. Isso só mostra a sinergia, né, esse relacionamento que a gente tem construído ao longo desses anos. Eu digo que a história do Brasil, se você quer conhecer a história do Brasil, conheça a história dos bancos. Tá? A Caixa Econômica Federal, ela surgiu para guardar o dinheiro dos escravos para compararem a sua alforria. Tá? E nós, isso, né? Quando a família imperial veio para o Brasil, Dom João criou o Banco do Brasil. Né? Tudo isso pensando justamente que é um banco público, é um banco de fomento. O que tem diferente dos bancos particulares, dos bancos privados? Os bancos de fomento são aqueles que trazem para a população os benefícios que o governo oferece.
sempre através deles. Bom, em relação... E a gente fala da história, né? Eu comecei numa agência da nossa Caixa, da Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Ela se tornou nossa Caixa, nosso banco, em 1970. Aí as pessoas já eram seletistas. Tinha uma máquina chamada Ascota. Uma máquina, mais ou menos. Era uma máquina de escrever, mas já era um semicomputador. Você ia lançando as coisas. Parecido com um telex. Parecido com um telex. Tem uma pessoa... Tem gente que não vai saber o que é telex, tem uma pessoa... A Lucila tem uma graduação em telex, cara, tem gente minha esposa. Que não sabe nem o que era fax. Imagina o telex, que era o precursor. Eu fui longe agora? Pelo amor de Deus. A Lucila é bancária também e ela fez um curso de telex. Né? Aposto que a Lucila sabe passar fax, fazer telex. Tudo. Tá certo? Tá vendo? Tudo. E essa máquina, tudo que você tinha de passivo, né, pagamentos e recebimentos, você ia lançando. Ao final do dia, você pegava uma ficha grande, amarela, assim, enfiava ali, apertava um botão, ela ia processando. Mas ela tinha um carro de quase 1 metro de comprimento, chamada máquina Ascota. Se você procurar no Google, acho que tem um desenho dessa máquina, nem imagem tem. Aí nós tinha uma máquina de autenticar, uma Burroughs, que ela pesava uns 40 quilos, né? E tinham 4 colunas diferentes, que era milhar, centena e dezena. E você apertava os botões, aí na hora que colocava o documento lá, e ela fazia plec, plec. Isso aí, aquela autenticação de quase... Não, aquela autenticação de quase meio centímetro roxa, assim, que era a fita dela. Né? Eu estou falando de evolução de tecnologia, né? E aí vieram as Burroughs elétricas, essas eram mecânicas. Depois as telecontas, que já eram uma semi-computadorizada. E depois Bradesco e Itaú entraram na linha da automação. Da automação mesmo. Eu fui outro dia na antiga Bolsa de Valores, na B3. Tá. É fantástico. Fantástico. Essa visita, e né? lá tem essas máquinas todas, é impressionante a evolução da tecnologia. No museu da B3, quem nos recebeu lá foi o Tiago Evangelista, que é parceiro nosso aí do Bootcamp. Um beijão pro Tiago. Só que nesse momento eu estava pegando aqui, ó, o Cleiton Magno e o Luiz Lima mandaram para mim uma mensagem. Está na hora do Pega Essa Visão. Sob o patrocínio da Ibragesp. Luiz Lima, muito obrigado pelo apoio. Luiz Lima. E pelo patrocínio também da Modus, Centro de Formação, apoio do nosso querido amigo Cleiton Magno, o famoso Magnão. Tá na hora, do tá momento muito Pega tranquilo, tá muito sossegado, amenidades, tá em casa. Tá na hora de mandar uma mensagem, né, Andrade? Tá certo. Manda aí Pega Essa Visão. No momento Pega a Visão, Oséias, o nosso expert convidado, hoje, muita honra recebendo você, um expert em atendimento, em gente, né? A gente pede para que o nosso expert dê um papo reto para nossa audiência, sobre o assunto que ele quiser, uma mensagem, um toque, uma reflexão. Então, nesse momento, dica. Pega a Visão, eu gostaria que você desse um papo reto, olhando para aquela câmera que é a sua, sobre pessoas, sobre atendimento dessas pessoas ou sobre o assunto que você quiser. Você manda, esse momento é teu, meu irmão. A gente... no atendimento, no relacionamento, qualquer que seja ele, nós sempre temos dificuldades, né? Nada vem de graça. Você tem que se esforçar um pouquinho. E eu tenho uma experiência de vida que aos 21 anos eu tive, 21 anos de idade, eu estava num voo e estava amanhecendo sobre as nuvens. E nesse momento do voo, eu estava admirando aquele colchão branquinho das nuvens e meio alaranjado, porque o sol já estava surgindo, né?
E o avião começou a descer. Ele ia pousar, a gente estava sobre o oceano nesse momento. E ele começou a descer, aquelas nuvens branquinhas, deixou de ser branquinho algodão, passou para ser um branco gelo, um cinza chumbo. E quando o avião saiu das nuvens, a gente conseguia... As nuvens eram negras e o mar negro, dava para ver da janela do avião as ondas tão enfurecidas que elas estavam. Estava caindo uma tempestade brava. E eu desci no aeroporto, debaixo daquela chuva, e eu saí e olhei para o céu, para aquelas nuvens negras. E nesse momento veio a minha reflexão, aquilo que eu quero trazer para vocês. Eu parei, olhei, fiquei debaixo de chuva e fiquei olhando o céu e disse, essa chuva vai passar. Que eu tenho certeza, eu vi, o sol está lá em cima. É só um momento de tormenta, é só um momento de dificuldade, e a gente, com um pouco de paciência, com um pouco de resiliência, a gente consegue superar. O sol está lá em cima, o sol está brilhando. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, até para mim mesmo, que o sol está lá em cima. Está chovendo, mas a chuva dissipa. E o sol está lá há alguns milhões de anos e vai ficar alguns outros, né? É isso, basicamente. Que mensagem linda, irmão. Mandou bem, estamos fechando muito bem. A gente quer agradecer o seu tempo, agradecer a sua possibilidade de estar aqui com a gente, fazendo uma gravação. A gente sabe que a sua inauguração de podcasts, você pode já ter um podcast próprio, porque está muito sossegado, muito tranquilo. Domina o assunto. O negócio é esse, que a gente só traz aqui quem, Andrade? Só experts. Só os experts. Do lado de lá da gente é que está os experts. A gente só dá o nome ao programa porque dois Zés aqui se uniram, né? Exato. Tá certo? Mas muito obrigado, Andrade, você fecha por nós. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua parceria, obrigado pela palavra, né? Que é tão importante. Você sabe o quanto você me anima e o quanto você me inspira quando conversamos, né? Uma conversa nossa é sempre... Nunca é só uma conversa, é sempre uma inspiração. Para mim, sempre foi dessa forma. Oxalá seja para você também. Com certeza. Tem uma frase do Cortella, que é um cara que eu admiro muito, que conecta muito com essa tua reflexão, que ele diz: calma na turbulência, paciência na travessia. É isso, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. É isso aí, estamos encerrando os experts. Bora lá, pro alto e avante. Fechando.